O relato que eu separei para hoje é um relato longo, tá? Longo. E se chama A Mansão Assombrada do Meu Tataravô. Eu acho que eu ainda não li. Será que eu já li? Acho que não. Acho que não. Ou eu já li. Vamos ver? Olha lá. Agora, ó, gente, eu sempre acho que eu já li, eu fico perdida, sabe? Enfim, mas vamos lá. A Mansão Assombrada do Meu Tataravô. Os nomes estão trocados, inclusive o meu. É um moço que nos conta. Meu nome é Pamonha, tenho 30 anos e sou engenheiro aeronáutico. Foi o mesmo que contou o relato Um Espírito na Piscina. Hoje o relato que irei descrever aqui é do meu avô Miguel, que atualmente tem 96 anos, mas de velho só tem a idade. Porque todos os anos, no dia do aniversário dele, fazemos festa. E olha só, ele dança como um jovem e além de dançar, ele bebe muita cerveja. E tem 5 namoradas. Isso mesmo, 5. E nenhuma delas desconfia que ele tem tudo isso. Eu só sei que quero ser um idoso como ele. Você que pensa, fio, que a mulher não sabe. Não subestime as mulheres. Sabe e ainda tem um segredo a mais. Bom, em um dia à toa, resolvi perguntar a ele se ele já havia passado por algo sobrenatural. E como todo senhor da idade dele, ele já havia passado por isso. E não uma vez, e sim várias vezes. Então ele se sentou em sua poltrona com uma latinha de cerveja na mão e me contou. A partir daqui é ele contando. Meu avô Brizola era um coronel muito rico, que como todos os coronéis daquela época, ele tinha vários escravos. Ele era um homem muito ruim. Todos que o viam se aproximar sobre seu cavalo, usando seu chapéu de couro e seu sobretudo preto, já se escondiam dentro de suas casas, pois por onde ele passava, se alguém o encarasse, ele já mandava bala no peito. Brizola tem 8 filhas, incluindo a minha mãe, Dora, e 7 filhos com a sua esposa Maria. 8 filhas e 7 filhos. Uau! Isso daqui quem tá contando, lembrem-se agora, quem está contando é o avô do moço, tá? É o senhor Miguel quem conta esse relato, de 96 anos. Ele está falando sobre o avô dele, tá? Beleza. Então, teve 8 filhas, incluindo a minha mãe Dora, e 7 filhos com a sua esposa Maria. Todas as filhas dele eram lindas, todas loiras, com os olhos verdes. A minha mãe era a segunda mais velha. Eles moravam em uma mansão com 18 quartos e um porão sinistro. Me arrepia até hoje só de lembrar desse porão. Uma vez um rapaz foi pedir Patrícia, a filha mais velha, em namoro para ele, e com a sua escopeta nas mãos, olhou para o rapaz e disse que deixaria. Mas tinha um porém. Ele teria que matar um veado, trazer na casa dele e beber o sangue do animal na frente dele, provando assim ser um homem digno da mão de sua filha. O rapaz assim o fez e conseguiu namorar com a Patrícia. Já os filhos homens namoravam sem precisar pedir para o Brizola. Um dia, Dora, com uma criada, era como chamavam as mulheres escravas. Estavam plantando umas flores no jardim quando, a uma certa distância, viu o Brizola se aproximando de um crioulo, como chamavam os homens. E sem que ele tenha feito nada, o batia com um chicote. E o mesmo assim permaneceu 3 dias sem comer, acorrentado no sol. Brizola estuprava uma criada de apenas 17 anos, e a mesma chegou a engravidar dele, e com medo dele matá-la, escondeu a gravidez. Um dia, Dora estava entrando no seu quarto quando viu Brizola descer para o porão com um crioulo. E após 2 minutos, ela escutava as correntes batendo nas costas do escravo.
e ele gritando por misericórdia. Gente, como podia ser tão ruim? Que nem com bicho a gente faz isso. E logo após, via Brizola subir com a roupa ensanguentada. Todos os escravos que desciam para o porão nunca mais saíam de lá. Maria estava doente e sempre ao lado de Maria ficava a criada Creusa. Logo, Maria sentiu uma dor insuportável na barriga e foi aí que descobriram que Maria estava esperando o seu 16º filho. Ou seja, a vida inteira passou grávida, né? Não tem como ter 16 filhos. Logo, Maria sentiu era o seu 16º filho. Sim, ela estava grávida e estava dando à luz ao seu filho. Como antigamente só descobria que estava grávida quando estivesse dando à luz, já que Maria era gordinha e não mostraria que estava com a barriga de grávida, também era uma gravidez atrás da outra, né? Não mostrava que estava com barriga de grávida. E assim que a criança nasceu, Maria acabou falecendo por perder muito sangue. Então, o Pedro foi criado pela Creusa, que o mesmo a chamava de mãe. Era comum a escravas, sei lá o que, criadas, cuidarem também dos filhos dos brancos, não é? Criava como filho delas mesmo, né? Cuidava mais bem do que a própria mãe, às vezes. E assim que a criança nasceu, Maria... Eu já perdi... Então, Pedro, que foi o filho mais novo, chamava Creusa de mãe. Brizola, ao descobrir a morte de sua esposa, não chorou e nem sofreu, pois o mesmo não demonstrava sentimento algum de compaixão. Além da situação na casa ficar triste, Brizola soltou. Além da situação da casa ficar triste, Brizola pôs para fora o diabo que ele era. Ao ver que seu crioulo havia se machucado colhendo a plantação, ele acabou por cortar os pés do crioulo, o deixando chorando por misericórdia no chão, sangrando assim até a morte. E com um dos pés na mão, olhou para todos os outros escravos e disse que o próximo que parasse de trabalhar por bobeira iria ser o próximo a sangrar até morrer. Credo! 2 dias... Agora você pensa se um lugar desse me assombrar. Eu assombrava aquilo lá até... Olha, 2 dias após o acontecido com o crioulo, ele foi até a plantação. Viu o escravo falecido, cortou suas mãos e pegou seus pés e colocou dentro de um balde. E depois chamou João, seu primogênito, para que cortasse a buchada do crioulo e com as mãos sujas de sangue, segurou no braço de João e disse que ele teria de se acostumar, pois quando ele partisse, João é que tomaria o lugar dele como coronel. Pegou o balde e entregou para Creusa Pegou o balde, entregou para Creusa cozinhar e dar de comida para os outros crioulos, e todos os outros tiveram que se alimentar do pobre crioulo que havia sido morto. Gente, isso é verdade? João, com seus 28 anos, já se parecia com o seu pai, que era o diabo em pessoa. Andava para cima e para baixo com seu chicote nas mãos e batia nos crioulos sem fazer nada, sem eles terem feito nada. Quando a criada que estava grávida de Brizola estava dando à luz, nasceu dela um bebê branco com os olhos verdes. Escondida dentro de um quarto, ela permaneceu. Brizola chamou Creusa e perguntou onde tal criada estaria. Creusa deu de ombros e disse que não havia muito tempo. Emburrado, saiu da mansão gritando onde aquela negrinha, filha, xingando ela, estava. E que se ela não aparecesse, ele a mataria, cortando-a em pedacinhos, o que devia ser literalmente isso mesmo. Todos os crioulos olharam assustados para ele. Brizola, vendo que ninguém sabia do paradeiro da criada, ordenou que todos voltassem ao seu devido trabalho. Após esse ocorrido, Brizola foi até a cidade e em um bar ficou voltando para... Brizola foi até a cidade e em um bar ficou voltando para casa embriagado, caindo na cama e dormindo na posição que ficava.
Tipo, caía assim mesmo ficava, desmaiava de bêbado. E todos os dias isso acontecia. A criada não conseguiu mais se esconder e Brizola descobriu que ela estava escondendo um filho dele. Ela implorou para que ele não os machucasse, mas Brizola não matava mulheres e nem filhos. E para que Nossa, ele não matava mulheres nem filhos. E para que os outros filhos não descobrissem sobre a tal traição dele, e até o filho bastardo... Peraí. Ela implorou para que ele não os machucasse, mas Brizola não matava mulheres e nem filhos, e para que os outros filhos não descobrissem sobre a tal traição dele e até o filho bastardo, e deu a ela uma quantia de dinheiro, e pediu para que ela sumisse para longe, e nunca mais voltasse. Se no amanhecer ele a visse ali, ele os mataria. Então na mesma noite ela foi embora com a criança. Após esse dia, João acordou com um grito. Dora se levantou e foi até o quarto de João, que se encontrava em estado de choque. Perguntou o que havia de errado, e ele disse que tinha vários crioulos em cima dele tentando matá-lo com correntes. Brizola o chamou de frouxo e disse que se ele estava com medo de crioulos, ele não era digno de ser um coronel. E com essa tal ameaça, ele levou como castigo 2 crioulos para o porão para mostrar para os outros que essa tal tentativa de matar o seu filho João foi um fracasso e que o destino deles, se acontecesse de novo, seria o mesmo que os 2 que foram para o porão. E Dora escutou novamente os gritos que vinham do porão e o barulho das correntes. Assim que saiu do porão, deixou a porta aberta e foi tomar banho para tirar o sangue do corpo. Dora, como uma boa curiosa, chamou sua irmã Isabel, que era um ano mais nova que ela, para ir com ela até o porão. Assim que desceram, sentia um ar pesado, um calor e um fedor de carniça insuportável. Assim que estava quase chegando no final da escada, olhou de vereda uma perna fora do corpo, com umas correntes em volta, quando escutou o Brizola gritando o nome de Creusa. Então subiram correndo e fecharam a porta, com o coração a mil e as bochechas vermelhas por perderem a respiração. E aí conversou com Isabel o que havia visto, e Isabel, assustada, disse que também havia visto aquilo. E então aquele assunto cessou ali. João continuava todos os dias gritando e dizendo que havia crioulos tentando matá-lo. Brizola, irritado, disse que ele estava ficando louco. Logo, Patrícia se casou, foi embora da mansão. Parece que foi uma iniciativa ela se casar, que todos acabaram se casando e se mudando dali depois disso, ficando somente Dora, João, Teresa e Pedro, o caçula. Teresa tinha 23 anos e era 2 anos mais velha que Dora. Era namoradeira e não queria casar. Ela tinha um caso escondido com um crioulo e ela já se encontrava apaixonada por ele. Até que um dia ela descobriu que estava grávida. Brizola queria saber de quem era o bebê, já que Teresa não havia apresentado namorado algum para ele. Então Teresa disse que a criança era de um rapaz da cidade que não quis assumir e descreveu o Juan, filho do dono da mercearia, com o qual Teresa nunca havia saído, pois o rapaz era apaixonado por Dora. Bravo, dizendo que ia matar o rapaz, o procurou na cidade toda. Assim que chegou na mercearia com sua escopeta, pronto para atirar no peito do rapaz, o pai dele apareceu perguntando o motivo de Brizola, que Brizola queria matar o filho. Então, bravo, pronto para tirar a vida do Juan, ele disse que ele havia engravidado Teresa e não queria se casar. O rapaz, pálido, suando frio, disse que ele não amava Teresa, e sim Dora, que ele nunca foi interessado na Teresa. Abaixando a arma, disse que se ele não havia engravidado sua filha, então quem havia engravidado? Brizola montou em seu cavalo com mais raiva que o normal, voltou para a mansão, perguntou para Creusa onde Teresa estava e subiu até o quarto dela. E quando abriu a porta, pegou Teresa nua na cama com um de seus crioulos.
Então ele puxou o crioulo pelo braço, o jogou no chão e ali bateu em Teresa, dizendo que ela havia engravidado de um crioulo, vergonhando assim a família. E quando ele se virou para matar o moço, Teresa gritou e disse que não era para ele matar. E ele disse: "Me dê um motivo para não matar vocês dois juntos." Foi então que Teresa disse que ele mesmo havia pecado, pois ele havia engravidado uma crioula. Abaixando a arma e olhando para Teresa com uma expressão de raiva, se virou e saiu da mansão, passando assim 3 dias fora de casa. Passando-se 2 dias, ele voltou para a mansão bêbado, caiu na sua cama e dormiu. João já estava louco e falava sozinho no seu próprio quarto, dizendo ver vários crioulos que diziam a ele para ele se matar. Ao amanhecer, Brizola, decepcionado, foi até o quarto de Teresa e disse a ela que não mataria o crioulo, porque ele era o pai de seu neto e não queria que o neto crescesse sem o pai, e que ele nunca, nunca ia amar essa criança e que por ele poderia passar fome. Ordenou para que Teresa fosse embora e nunca mais voltasse a pôr o pé na mansão. Deu a ela dinheiro e ela foi embora com o crioulo. 1 ano depois, Dora começou a namorar o Juan. E todas as noites eles se sentavam na sala para namorar, e quando escutava o cavalo de Brizola se aproximando, os dois se desgrudavam e ficavam conversando. Dora se casou com Juan e deu à luz a sua filha Raíssa. E logo após, eu nasci. Eu seria o avô do moço que nos conta o relato, né? Que é o avô dele que conta, que hoje tem 96 anos. Ficou na casa João, os crioulos e Pedro. Ficou na casa João, os crioulos e Pedro. Quando completou seus 18 anos, se casou. Brizola, em uma noite, chegou tão bêbado que, ao se deixar, foi morto por João. Que ao se deixar foi morto por João, pois João dizia que os crioulos haviam mandado ele matar Brizola. O próprio filho matou o pai, então. E 2 dias depois da morte de Brizola, João se suicidou pulando da janela do seu quarto e caindo em cima de um tronco que era usado para acorrentar os escravos. Patrícia, quando chegou na mansão e presenciou toda a cena de horror, Patrícia, depois, quando chegou na mansão, presenciou toda aquela cena de horror. Os escravos foram libertados. Patrícia se mudou para a mansão junto de seu esposo e seus 11 filhos. Já tinha 11 filhos? No entanto, no enterro do Brizola, a cidade entrou em festa. A cidade entrou em festa. A notícia foi tão boa que correu rápido. Ninguém acreditava que ele havia morrido. E vieram ao velório só para confirmar. Olha, boa pessoa que era. A galera fez festa quando o cara morreu. A criada que havia fugido voltou e trouxe com ela o seu filho e nos contou toda a história. Teresa, ao descobrir sobre a morte de seu irmão e seu pai, voltou com seu marido, o crioulo, com seu filho moço, mais 7 crianças e grávida. Meu Deus, como fazia um filho! Estava feliz e pela primeira vez estavam tratando um crioulo como família, sem preconceito. Lembro bem que quando eu tinha 11 anos, que fui dormir na mansão, por volta das 3 horas da madrugada, escutei barulhos de correntes pesadas. Fui até o corredor e o barulho vinha do porão. Assim que fui pôr a mão na maçaneta para abrir, a minha mãe apareceu atrás e fez um gesto como: "Não faça isso." Então voltei a dormir. Eu escutava barulho de cavalo, como se estivesse passando na janela do quarto, do ladinho, colado. Mas era impossível, pois eu estava no 3º andar. É igual minha mãe ouvia lá na fazenda. Um dia eu vi uma moça negra me encarando enquanto eu dormia. Nos meus 15 anos, voltei para a mansão visitar a tia Patrícia. Nesse dia, resolvemos dormir na sala. Estávamos todos os meus primos e eu contando histórias de terror quando escutamos os cascos de um cavalo como se estivesse aproximando da mansão. A claridade da janela batia na parede.
Então a Letícia, filha da tia Isabel, olhando para a parede com um olhar fixo, estava olhando para a parede com um olhar fixo, e perguntamos o que ela estava olhando. Quando viramos para olhar também, havia uma sombra de um homem na parede, com um sobretudo, se mexendo como se houvesse vento e usando um chapéu, que mexia a cabeça para um lado e para o outro. Assustamos, gritamos, e o meu tio, que era marido da Sueli, segunda filha de Brizola, foi ver o que havia. E dissemos o que vimos. Ele riu, pois era cético, e disse que era mentira, que não era nada, que estava tarde e era para nós dormirmos. No outro dia, estávamos todos na sala, todos mesmo. E no mesmo horário, por volta da meia-noite, a mesma sombra apareceu. E todos, inclusive o meu tio cético, viu. E a minha tia Patrícia olhou e disse que não era para termos medo, pois era o nosso avô vindo nos conhecer. E a partir desse dia não vimos mais a sombra, mas continuamos escutando as correntes, os gritos e barulhos de chicotes. Eu sempre escutava quando ia passar a noite lá. Hoje em dia a Patrícia é falecida. A mansão ficou para os filhos de Patrícia, que fez a mansão virar uma pensão, e todos que ficavam lá diziam ouvir correntes, cascos de cavalo batendo no chão, e correntes batendo no chão também, barulho de chicote que vinham acompanhados de gritos. Logo meus primos venderam aquilo lá, porque ninguém da nossa família queria morar lá. Nunca mais fiquei sabendo da mansão. Se quebraram, se construíram outra por cima. Mas eu sei que aquela mansão ficou mal assombrada. A criada que meu Brizola havia engravidado era sempre bem-vinda nas nossas casas. E o relato termina aqui. Ana, eu tive que gravar tudo no meu celular para poder escrever aqui para você. Eu tentei resumir o máximo o texto, mas mesmo assim ficou longo. Quando você gravar esse relato, eu vou pôr para o meu avô ouvir. Um beijo grande para você e sua família. Cara, então o seu avô foi contando e você foi gravando o que ele foi falando e aí depois você transcreveu aqui. Foi isso? Cara, que homem ruim que era o seu tataravô. E a gente pensa nisso, mas eu acho que isso não era um caso muito isolado. Tinha muitos assim. Gente do céu, claro que fica assombrado. Eu acho que o solo dali vai ficar assombrado até não sei quando. É muito sofrimento, é muita maldade, é muita crueldade. E eu acho que essa maldade chama, né? O sangue derramado, tudo chama espíritos ruins que vêm vampirizar e sugar isso. E também futricar na mente da própria pessoa, que já é ruim, para ficar mais ruim ainda, para fazer mais isso. E aí fica uma mistura de entidade ruim com pessoa ruim, até que isso foi sendo cortado, né? Foi sendo assombrado, acabou morrendo pela mão do próprio filho, que ele castigava para ser ruim igual ele. E, nossa, é uma tragédia, é uma coisa, credo. Credo, gente. Meu Deus, parece que é um filme de terror. E aí, né? Que bom que depois os filhos, né, deu tudo certo. Né? Depois o negócio acalmou. Mas que o homem era ruim. Ruim. Enfim, pessoal, este é o relato de hoje. Não teremos mais, tá? Esse relato já foi longo. Maldade da pessoa, gente do céu. Como podia fazer isso com outras pessoas? Com qualquer ser vivo. Qualquer ser vivo.